Hoje estamos fazendo uma experiência, uma dupla gravação. Numa gravação, estamos fazendo uma live no Facebook da Cirurgia Plástica Ribeirão Preto, grupo da Babi. Boa noite a todas as amigas da Babi. No Instagram, no meu grupo do Instagram, boa noite a todos os meus amigos e amigas. Demorei um pouco para falar com vocês, porque eu estava esperando algumas evoluções, alguns resultados. Não adiantava vir falar alguma coisa sem ter uma definição mais aconchegante, mais sólida. O nosso assunto não podia deixar de ser outro: Covid-19, o novo coronavírus. Quem é esse danado? Na verdade, o coronavírus está sendo chamado de novo corona, porque o coronavírus é um vírus muito antigo. Vírus esse que, na verdade, se transmitia entre os animais silvestres. E mesmo os animais que convivem com os humanos, como cachorro, vaca, bezerro, etc., mas que não era transmissível ao humano. Esta mutação sofrida pelo corona transformou uma destas espécies e ela agora pode ser transmitida ao homem. Então essa é a razão de ter um novo na frente, novo corona, porque é uma mutação agora podendo ser transmitida para o homem. Aí, de repente, esse vírus, que é um vírus como um vírus de gripe, é um vírus como o H1N1, é um vírus respiratório, um vírus que vai entrar em nosso organismo, vai se localizar na garganta inicialmente, e é por isso que falam que é bom tomar bastante água. Por quê? Porque se você tomar bastante água, você vai acabar levando esse vírus para o estômago. Lá no estômago, tadinho dele, o ácido do estômago acaba com ele. Aquele que permanece na garganta vai para a parte respiratória. Aí começa a brincadeira a ficar mais séria. Porque no pulmão, esse vírus desenvolve alguma coisa. Eu agradeço a presença do meu grande amigo, do meu irmão Henry, que está aí me escutando. Isso me lisonjeia muito. Abraço, meu irmão Henry. Mas então, voltando, o nosso vírusinho, chegando ao pulmão, vai desenvolver um estado infeccioso, inflamatório nesse pulmão. Se nada é feito, digamos assim, nenhum tratamento foi feito, e este organismo não conseguiu debelar essa presença viral, ele vai evoluir para uma pneumonia, de uma pneumonia rapidamente para uma síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória, o que vai levar ao óbito. Então, esse é o caminho que esse vírus segue. Diferente de outros vírus que a gente está cansado de ver por aí, ou de trombar com eles por aí, não. Nada de diferente. É um vírus como qualquer outro. E que vai, evidentemente, se instalar. Ele é transmitido nas vias aéreas, porque ele é de vias aéreas, né? Então, num espirro, numa tosse, que eu quero dizer, alguém que esteja contaminado pelo vírus corona, vai eliminá-lo, vai jogá-lo no ar, e que vai cair, vai se assentar em cima de vidro, de faca, de todas as regiões o que são possíveis. Quando nós tocamos nesta secreção,
ficamos com o vírus aqui na mão. E se a gente levar à boca com o próprio dedo ou através da alimentação, nós vamos nos contaminar desse vírus. Por isso a brincadeira de estar sempre lavando as mãos. Por isso a recomendação de estar sempre limpando maçaneta de porta, a bolsa, o celular, enfim, tudo aquilo que você vive portando nas mãos. Visto isso, eu gostaria de levar vocês a uma visão um pouquinho mais adiante. Quais são, então, os primeiros sintomas? Esse vírus, como qualquer vírus da parte respiratória, vai nos trazer uma situação, então, assim, de uma coceira, um incômodo, uma secura na garganta, que vai trazer, associado ou não, uma dor de cabeça, uma dor pelo corpo, uma indisposição, tipo um cansaço. Vai nos trazer ainda febre. Vai nos trazer ainda uma tosse seca, uma coriza, pode nos trazer até uma diarreia. Mas veja que não é preciso ter tudo isso para você ser considerado como portador do vírus. Você pode ter menos sinais do que esses. Os sinais podem ser mais levezinhos ou mais pronunciados. Vai depender do quê? Da virulência do vírus que te acessou e da tua defesa orgânica. Porque você, com certeza, não vai para o hospital, se interna, vai para a UTI, quando você tem uma gripezinha qualquer aí que te dá uns espirros, que te dá umas tosses e pronto, e 3, 4 dias não tem mais nada. Você não vai para a UTI por causa disso, porque quem vai te defender, a tua UTI, é a tua imunidade. Essa é a tua UTI. Essa é a tua medicação, a tua imunidade. Então veja que a questão do coronavírus, ela tem uma dependência muito grande do contágio e de como é que está a resistência desse organismo que foi contaminado. Se a resistência desse organismo estiver bem, ele vai se defender disso e vai passar como se fosse uma gripe qualquer. Se essa defesa não estiver bem, bom, então aí o vírus vai conseguir progredir na sua infestação, no seu desenvolvimento, na replicação viral dentro das células, e vai progredindo e nós vamos chegar a toda aquela evolução já descrita. Então veja que, claro, se eu tiver uma pessoa de mais idade, não fala de 60 anos, porque isso eu tenho e eu não sou velho, não, pelo menos assim não me considero. Mas então veja, de 60 para cima, a imunidade, se comparada quando tínhamos lá 25, 30 anos de idade, a imunidade aos 60 e em diante vai estar menor, vai estar diminuída com relação aos 25, 30 anos de idade. Então, por isso que a população mais velha é um grupo de risco, é um grupo alvo, porque a defesa está diminuída. E é essa defesa orgânica que vai nos defender desse vírus. Então, por isso, este grupo. Mas só a idade define tudo isso? Não, não é só a idade que define tudo isso. Tem outras coisas que vão colocar a pessoa no grupo de risco. Por exemplo, uma pessoa que tenha AIDS, ela tem uma deficiência imunitária ou imunológica. E aí, claro, ela não vai se defender. É uma pessoa que tenha diabetes ou que tenha hipertensão, essa alteração metabólica facilita a função do vírus. Então, estas pessoas também estão
num grupo de risco. Então, toda vez que eu tiver, veja você, eu ainda citei agora há pouco a comparação entre 60 ou mais e 25, 30 anos. Mas imagina você se eu tiver um rapazão aí de 25 anos de idade, mas que está desnutrido, está desidratado. Qual é a defesa que esse organismo tem? Se eu for hoje lá, moro em São Paulo, então se eu for na Cracolândia, o que é que eu vou encontrar lá? Vou encontrar pessoas de todas as idades, mas qualquer que seja estas pessoas, de qualquer que seja a idade, serão pessoas de grupo de risco, grupo-alvo. Claro, porque a imunidade estará diminuída, ok? Então a relação é muito grande com a imunidade. Vamos falar agora um pouquinho a respeito desse bichinho, desse vírus. Os vírus, eles podem ser de diversos tipos. Por exemplo, o vírus da dengue. O vírus da dengue, ele tem fita de DNA, 2 fitas de DNA. O vírus do novo coronavírus, o Covid-19, ele tem uma única fita e é de RNA, ácido ribonucleico, RNA. Muito bem. Os vírus, eles podem se proteger fazendo um envoltório de gordura, um envoltório lipídico, como o novo coronavírus tem. E esse envoltório é chamado de envelopamento. Então é um vírus envelopado, ou seja, é uma fita de RNA protegida por uma camada lipídica, uma camada de gordura. Esse é assim a estrutura desse vírus. Importante isso, porque no decorrer do que nós vamos falar, isso terá importância grande. O vírus vai ter que, chegando na célula, encontrar uma maneira de transporte na parede da célula para cair, então, dentro da célula. Estando dentro da célula, normalmente esta célula faz um envoltório, faz como se fosse uma bolhazinha e que carrega este vírus dentro do citoplasma. Desculpa, é que está chegando uma pergunta e eu fiquei aqui, eu me distraí. Já a gente conversa. Mas então, veja, o corona, depois que atravessou a parede celular, dentro do citoplasma, ele vai ficar dentro de uma bolha chamada endossoma. E é ali que ele vai se desestruturar, vai se abrir para ir à parte nuclear e comandar que a célula produza outras estruturas virais idênticas a ele, e aí vai encher a célula de vírus, e aí ela vai estourar e esses vírus irão para outras células e farão a mesma coisa em outras células e assim por diante, e assim é que vai progredindo a doença. Em assim sendo, vou comentar com vocês algumas colocaçõezinhas. Existem trabalhos mostrando que lá na Europa, ao final do inverno, quer dizer, o inverno, nós vamos imaginar que são dias mais curtos, com noites mais longas, e aonde o sol não tem a mesma intensidade luminosa do que no verão. E aí, esses trabalhos nos demonstram que, ao final do inverno, bezerros estavam com a sua vitamina D diminuída
e com maior facilidade contraíam coronavírus. Não o novo, o antigo, aquele que sempre existiu aí no meio dos animais. Então veja, uma relação que já lá, muito antes de surgir o novo coronavírus, já se tinha a noção da importância da vitamina D na defesa do organismo. Lá os bezerros já mostraram isso nesses trabalhos que foram realizados fazendo esta observação. Nós ainda poderíamos observar a respeito, por exemplo, de selênio. Selênio tem uma influência, eu diria que tem duas influências. Eu até dividiria em duas partes a função do selênio, porque o selênio está ligado à nossa parte de imunologia, a parte imunitária do nosso organismo é selênio dependente. Então, numa deficiência de selênio, a minha parte imunológica vai estar debilitada. Na presença de selênio, eu não vou ter esta parte debilitada. Mas tem uma outra história associada ao selênio. Trabalhos demonstram que, quando eu estou em deficiência de selênio e havendo a presença de estresse oxidativo, inflamação, o genoma do vírus se torna mais agressivo, faz com que o vírus fique mais virulento. O que é essa virulência? Isso é que define quão mais grave ou agressiva é uma patologia. Nós podemos ter duas pessoas tendo uma mesma patologia, e nesta ela passa, assim, de forma mais suave, e nessa de uma forma mais grave. Mas não é o mesmo tipo de vírus? É o mesmo tipo de vírus, mas a virulência é diferente. Ok? Então, veja, a falta de selênio associada a um estresse oxidativo dentro do organismo faz com que o genoma do vírus o torne mais virulento, desenvolvendo assim com mais força, com mais propriedade as funções do vírus. Mas nós podíamos também pensar no zinco. O zinco é um elemento que faz modulação, que faz renovação, manutenção da nossa parte imunitária, das nossas células da parte imunitária. Mas se sabe também que o zinco intracelular é capaz de inibir a replicação viral. É capaz de inibir que o vírus se replique, se divida, de forma a bloquear esta infecção por vírus. Mas tem se falado aí, há 2 dias para cá, tem se falado muito a respeito de um medicamento muito antigo, hidroxicloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina, um derivado com menores efeitos colaterais. Muito usado hoje em dia no tratamento de doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, como a artrite reumatoide e assim por diante. Esta medicação mostram alguns trabalhos que esta medicação é capaz, primeiro, de dificultar a entrada do vírus. Quando o vírus vai se ligar à parede celular para atravessá-la, ele vai ter dificuldade de fazer essa travessia para, de fato, penetrar na célula. Segundo, o vírus vai ter, o vírus tem que fazer, produz algumas reações dentro
da célula, dentro do núcleo, para poder fazer com que se replique, para poder fazer com que a célula trabalhe para ele e produza outros vírus idênticos a ele. Para isso, a hidroxicloroquina inibe este momento químico de forma a não haver a replicação. Então, nós temos a hidroxicloroquina como sendo uma substância que vai dificultar a entrada do vírus na célula e que vai atuar inibindo a sua replicação. Existem trabalhos ainda associando com azitromicina. Veja você que a gente tem, então, algumas coisas interessantes. Algumas coisas na forma de proteção, né? Usar álcool gel, ficar em casa. Qual é a questão de ficar em casa? É não fazer esse contato, é não fazer essa disseminação. O vírus é um vírus sensível ao calor. Por isso, se você expuser roupas usadas ao sol, vai diminuir essa transmissão, porque o vírus vai morrer. Se você limpar, aumentar a limpeza pessoal e das coisas, você vai diminuir a transmissão. Temos, então, colocado aí algumas coisas, algumas ações que nós podemos ter na área médica quando da patologia instalada. Então, nós falamos de uma melhora da parte imunológica usando vitamina D, nós falamos do selênio, nós falamos do zinco. Então, veja, nós poderíamos ainda colocar o levamisole, uma substância antiga e que estimula a parte imunitária. Além da hidroxicloroquina, que é o medicamento mais falado neste momento, existem poucos trabalhos que ainda são assim, de um pequeno número. Então você pega um trabalho que está falando de 40 pacientes. Os trabalhos, ditos trabalhos aí de maior credibilidade, são trabalhos feitos com um número muito maior de pacientes. Então, trabalhos feitos com 5.000, com 10.000 pacientes, trabalhos feitos com a comparação entre paciente que se usou isso e paciente que não se usou isso, e faz a comparação, enfim. Então, é preciso muito mais tempo para que se tenha trabalhos mais confiáveis. O que se tem no momento são trabalhos, digamos assim, feitos mais numa observação às pressas e que tem trazido estas informações. Informações essas que no decorrer do tempo vão se solidificar ou não. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho de uma outra história. De nada disso que nós falamos até aqui. De uma outra coisa. Ora, veja você o seguinte. Nós falamos que esse vírus é um vírus envelopado. Então ele tem uma proteção. E essa proteção é de gordura, de lipídio. Dentro desta proteção eu tenho uma fita de RNA, que são ácidos nucleicos, são sequências que nós encontramos dentro do núcleo de todas as células, e é isso que forma o vírus, e que representa uma sequência, por exemplo, de como é que vai fazer uma proteína, na sequência de aminoácidos que formam a proteína, e assim por diante. Então, veja, esse é o vírus. Existe uma reação descrita há muito tempo atrás por um camarada chamado Fenton. Reação de Fenton. É uma reação aonde
nós temos uma substância chamada H2O2, peróxido de hidrogênio, mais comumente chamado de água oxigenada. Peróxido de hidrogênio. Essa substância se forma dentro das células, das nossas células? Forma. É corriqueiro essa formação? É em pequena quantidade. Mas imagina você que a gente pudesse fazer, que a gente tivesse como estimular a produção da água oxigenada, peróxido de hidrogênio, ou H2O2, como você quiser, dentro da célula. Esta substância reage muito facilmente com ferro ou com cobre. Aí você vai me dizer, e tem ferro dentro das células? Bom, se não tiver ferro, você está numa anemia danada, né? Você está lascado. Mas então, ferro é uma coisa que nós temos em abundância em todos os organismos, né? E este ferro ou este cobre reage com peróxido de hidrogênio, levando o ferro de ferro 2 para ferro 3, porque ele vai ficar uma vez mais... ele vai perder um íon. Então, nós vamos ter de ferro 2 para ferro 3 a formação de uma hidroxila estável, um OH estável, e a formação de um radical hidroxila, um OH menos. Esse radical hidroxila é um radical livre. Quando a gente ouve falar de radicais livres, esse é um radical livre, mas um radical livre muito especial, porque ele é terrivelmente prejudicial a lipídios, a gordura, porque ele ataca e quebra as moléculas de gordura. Então, um radical hidroxila, imagina que eu conseguisse produzir muito peróxido de hidrogênio dentro das células, reação de Fenton, eu vou ter muito radical hidroxila, a nossa célula vai se defender com superóxido desmutase, e vai, mas não vai conseguir desmontar tudo. Se eu conseguir muita quantidade, a nossa defesa não vai conseguir desmontar tudo. E aí, o meu radical hidroxila lesa o envelope lipídico do vírus. Abre essa proteção lipídica. E aí nós temos pronto, aberto, a fita de RNA, que qualquer radical é capaz de estourar, porque aí ela está exposta. Nós temos RNA dentro lá do núcleo, fechado pela membrana nuclear, protegido. Esse RNA do vírus vem envelopado, fechado por uma camada de lipídio. E o radical hidroxila é capaz de detonar esse lipídio e deixar à disposição, a descoberto, a fita de RNA, que vai ser lesada por outro radical ou qualquer outro radical que possa ter, não só a hidroxila, mas qualquer radical livre que possa ter nesse citoplasma, gerado, por exemplo, pela mitocôndria, radicais de oxigênio. Com isso, nós estaríamos detonando esse vírus. Nós estaríamos quebrando o RNA do vírus e estaríamos, então, matando esse vírus. Isso é um raciocínio teórico muito, ao meu ver, muito interessante. Nesta semana, eu tive 4 pacientes que me procuraram por apresentar de forma variada febre, dor de garganta, mal-estar no corpo,
até com diarreia, uma certa dificuldade, não dificuldade de fazer, não, mas alguma, sabe, uma respiração cansada, digamos assim, não é? Estes pacientes responderam muito bem à questão da indução de formação de peróxido de hidrogênio. No segundo, no terceiro dia, esses pacientes estavam sem nenhum dos sintomas. Vocês, evidentemente, vão me perguntar, mas e o teste do corona? Não dá para fazer, né? Só internado. Como a minha clínica não tem o teste pelo PCR, né? Então eu não tenho à disposição a execução do teste. E eu tenho que tratar meus pacientes sintomaticamente, pelo quadro clínico deles. E estes pacientes que me procuraram esta semana, todos estão, graças a Deus, muito bem, utilizando estas coisas que nós aqui conversamos. Então, eu quis fazer hoje, quis ter com vocês hoje esta conversa, para dizer que existem ainda mais coisas do que estas que eu acabei de falar, que eu acabei de citar para vocês. Existem muito mais coisas que podem ser utilizadas, que estão sendo utilizadas aí no dia a dia. Então, precisamos tomar cuidado com essa situação. Claro que precisamos. É uma invenção? Não, não é uma invenção. É um vírus que está aí, é uma pandemia. Criada por Deus ou criada pelo homem? Desculpem, eu não sei responder isso. Mas sei que é uma mutação de um vírus e que acabou trazendo esta pandemia. Na Itália, na Europa no geral, mas na Itália em especial, nós vemos um número muito grande de mortes. Não podemos perder de vista que a Europa, no geral, é terra de gente de mais idade. A Itália, há muitos anos atrás, já vem tendo problema com a aposentadoria, porque tem muito mais pessoa idosa do que jovem trabalhando. Então, o grupo de risco é muito maior. Por isso, é muito óbvio, é esperado que se o grupo de risco é maior nestes países, o resultado indesejado seja maior também lá. Nós, no Brasil, não temos esta quantidade de pessoas de mais idade superando o número de jovens. Então, o nosso grupo de risco não é pequeno, mas não é tão grande quanto o da Itália. Nós ainda temos hoje, vamos dizer assim, podemos contar com a experiência daqueles que já passaram por isso. Então, vamos tomar os cuidados devidos, vamos nos proteger. Se eu não preciso sair emergencialmente, eu não vou sair, vou ficar quietinho, não vou me expor, não é? Mas isso não quer dizer que eu também deva morrer de medo. Faz parte da vida. Os vírus estão aí, sempre estiveram aí. Tem seus riscos? Tem seus riscos. Vamos tomar aqueles cuidados que estão ao nosso alcance, mas isso não quer dizer que devamos ou que possamos entrar em pânico. Não, pânico não. A vida é boa, a vida é bela. Deus sabe o que faz. Eu confio nele, tenho certeza que vocês também. Meus amigos, minhas amigas, tomem todos os cuidados possíveis e,
aos primeiros sintomas. Quer dizer, você não precisa esperar ficar com uma falta de ar desesperada. Não, aos primeiros sintomas, a febre associada a uma coriza, associada a uma tosse seca, associada a dor no corpo. Olha, espera aí, não preciso ter uma falta de ar terrível. Já é hora de se ter procurado alguma solução. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estejam em paz em mais este final de semana. Fiquem com Deus. Um meu grande abraço, especialmente para o meu irmão aí que está me assistindo e me deixando aí constrangido. Henry, fica com Deus. Tudo de bom a vocês.